Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos esta programação. Eu quero no programa de hoje falar sobre Jesus e as decepções humanas. Quero mostrar a você que por mais que as pessoas tenham razões para se decepcionar, Jesus tem o remédio para a nossa alma. Fique conosco, Deus falará com você. Vamos fazer a leitura de um versículo na Bíblia, João, capítulo 5. Eu quero ler o versículo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, verso 6. Diz assim: Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Baseado nesse capítulo, eu quero falar sobre Jesus e as decepções humanas. Quem estuda a Bíblia sabe que o capítulo 5 de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu esse evangelista, João, é um capítulo que vai narrar na sua primeira fase a história de um homem que por 38 anos consecutivos esteve às margens de um tanque, esperando o mover daquelas águas para que ele pudesse ser jogado nela e fosse curado. Havia um tanque em Jerusalém, por nome Betesda, e esse tanque era um lugar onde afluía muitas pessoas, porque de tempo em tempo aquelas águas eram movidas, agitadas, e quem entrava no tanque saía curado. Na verdade, esse texto mostra que ali havia muitas pessoas. E não poucas vezes este homem, por 38 anos, você sabe o que é isso? 38 anos ali esteve, esperando o mover das águas. Mas o problema era que ele, todas as vezes que as águas eram movidas, ele não tinha alguém para jogá-lo no tanque e ele perdia a sua vez. Então, esse capítulo nos ensina muitas coisas. Eu gostaria, baseado nele, falar sobre o ser humano e as suas decepções. Eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas com várias coisas. Decepcionadas com o próprio semelhante, decepcionada com o casamento, decepcionada com a religião, decepcionada com o governo, decepcionada com a igreja, enfim, há vários tipos de decepções. Mas o que se precisa perguntar é qual é a postura da pessoa com relação à decepção. E esse capítulo vai nos ensinar algumas coisas que eu queria exaurir dele, verdades que quem sabe possa ajudá-lo a questionar as razões das suas decepções e quem sabe vencê-las. Vamos dar uma olhada no texto. O capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: depois disso, Jesus havia feito uma grande obra. O capítulo 4, você vai ver Jesus fazendo passando por aquele grande processo da mulher de Samaria, né, que ele vai pregar aquela mulher e há uma grande conversão, aquela mulher tem um encontro com o Senhor. Depois a gente vai ver Jesus curando aqui um filho de um oficial, não é? E aí chega o capítulo 5, e aí o texto diz: depois disso, de todas essas coisas, há uma festa entre os judeus e Jesus sobe a Jerusalém para essa festa.
Ora, versículo 2, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E como eu já disse, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E esse homem, na expectativa de ser curado, ali esteve. Ainda que decepcionado, e eu sei que ele está decepcionado, por causa das ações que ele terá quando Jesus vai até ele. Olha só o que vai acontecer. O versículo de número 5 diz, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E o versículo 6 que li na abertura dessa mensagem, diz assim, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta de Jesus, queres ficar são? Simples. Se ele realmente não fosse um homem decepcionado com a vida, qual seria a resposta dele? Quero. É óbvio. Mas não é isso que ele responde para Jesus. E aqui eu quero começar a mostrar 3 níveis da decepção desse rapaz. Primeira coisa, eu vou ver que ele está decepcionado, não é, consigo mesmo. Veja o que vai acontecer. O versículo 7 diz, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que uma pessoa nesse estado, ele tem todas as razões para estar decepcionado. Paralítico, não tinha ninguém por ele. Mas a verdade é que Jesus estava fazendo uma pergunta muito simples. Você quer ficar são? Mas ele quis explicar por que ele estava ali e por que ainda não tinha sido curado. Jesus não tinha perguntado nada disso para ele. Mas aí ele vai mostrar as suas entranhas e vai mostrar a sua decepção. Ele vai mostrar por que ele estava aborrecido e chateado. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com essa mensagem que, tenho certeza, ajudará a sua alma. Jesus e as decepções humanas. 1 minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre o tema Jesus e as decepções humanas. Estou falando no capítulo 5 de João, mostrando aqui o exemplo do paralítico de Betesda. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que este homem recebeu o privilégio de ter Jesus diante dele. 38 anos esperando e agora esse homem tem a oportunidade de ficar frente a frente com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele, queres ficar são? E ele diz, eu não tenho ninguém por mim. Jesus não tinha perguntado isso para ele. E aqui eu mostro, o primeiro aspecto que eu quero
mostrar, eu quero mostrar 3, mas o primeiro é, ele estava decepcionado com ele mesmo. A verdade é que às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo. Aquele homem talvez olhava para suas pernas atrofiadas, sua sujeira, seu mau cheiro, sua dependência dos outros, sua miséria, sua inércia, e ficava ainda mais frustrado consigo mesmo. O versículo 14, se você ler, você verá que ele tinha realmente, de certa forma, uma culpa de estar naquele estado. Porque o versículo 14 diz que por causa do pecado ele estava naquele estado. Então, consequentemente, a sua consciência, não sei, a Bíblia não entra muito em detalhes, mas veja o versículo 14, quando Jesus o cura e dá a ele um milagre, diz assim, depois Jesus encontrou-se no templo com ele e disse, eis que já estás são, então vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então esse versículo me deixa por inferência de que ele, de alguma forma, tenha falhado antes daquele estado. Eu não sei, a Bíblia não entra no mérito e eu também não quero entrar. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo, com as nossas fraquezas, com a nossa falta de caráter. Às vezes nós nos decepcionamos com a nossa maneira errada de agir, depois recebemos as consequências e nos decepcionamos conosco mesmo. Quem sabe eu estou dizendo essa mensagem, você que está aí do outro lado, ouvindo o programa, participando dessa programação, e você está decepcionado com você. Por N razões. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está vindo em sua direção e Ele quer te ajudar. Jesus, Ele quer te ajudar. Esta é, na verdade, a essência do cristianismo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que Ele pudesse se transformar em Salvador dos homens. E você pode perfeitamente tirar proveito das suas fraquezas, dos seus erros. Para quê? Para melhorar, para sair fortalecido, para erguer a cabeça e olhar para frente e vencer. Então não adianta você ficar aí lamentando porque as coisas não deram certo. Você precisa de Jesus. E Jesus se apresenta, como se apresentou para esse homem. 38 anos, minha gente. Mas agora chegou o dia dele. Pode ter certeza que está chegando também para você. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que esse homem estava decepcionado consigo mesmo. Mas existe um segundo tipo de decepção que é bem provável que assim como ele passou, você também esteja passando. Qual é? O segundo aspecto que eu destaco é ele estava decepcionado com as pessoas ao seu redor. Ele havia se decepcionado com as pessoas que estavam ao seu redor. Aquele paralítico esperava a ajuda das pessoas que estavam ao seu lado, mas isso não ocorreu. Por isso vemos nas suas palavras um tom rancoroso. Eu não tenho ninguém para que ponha-me no tanque quando a água é movida. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. É isso. A frustração desse homem com as pessoas se dá por dois motivos. Primeiro, pela falta de amor e solidariedade dos seus compatriotas. Segundo, pela concorrência intensa que havia na luta desesperada pela bênção. Meus amados, há muitas pessoas decepcionadas com o seu semelhante. Aliás, os nossos semelhantes, o ser humano, nós, os seres humanos, nós somos complicados. O homem, ele tem a facilidade de complicar as coisas de uma forma extraordinária. As relações humanas é um dos maiores desafios que nós temos, especialmente nesse modelo de mundo que nós vivemos. O mundo capitalista, esse mundo que nós vivemos, é muito bom em muitos aspectos, mas ele muitas vezes transforma as pessoas em concorrentes umas das outras.
De tal forma que as pessoas, elas estão única e exclusivamente pensando em si mesmas. Elas não pensam no seu semelhante. E isso leva as pessoas a ver o seu semelhante não como seu semelhante, mas como um adversário, como um concorrente, como alguém que está disputando uma bênção e vale quem tem mais força, quem mais esperto. E isso tem levado muitas pessoas a se decepcionarem. Conheço muita gente decepcionada com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, não é? Decepcionada em vários aspectos. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, Ele quer lhe ajudar. Só Ele pode resolver a questão da decepção humana. Porque se você tentar resolver os seus problemas de outra forma, é bem provável que você não conseguirá. Mas Jesus tem o que você precisa. E eu preciso fazer mais um intervalo comercial. E no final, no último bloco, eu quero mostrar a você algumas coisas aqui que são importantíssimas para, quem sabe, você vencer esta questão da decepção. Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nesse último bloco eu quero fechar essa mensagem, Jesus e as decepções humanas. Eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente de que ele estava decepcionado com os seus semelhantes. Primeiro, consigo mesmo. Segundo, com os seus semelhantes. E em terceiro aspecto, para a gente fechar a mensagem, ele estava decepcionado, penso que com a religião. Se não vejamos, aquele pobre paralítico deveria também estar decepcionado com a religião. Os religiosos de carteirinha daquela época foram acusados por Jesus de prenderem-se a questões secundárias da crença e desprezarem o que realmente tinha suma importância na lei, que é justamente a justiça, a misericórdia e o amor. Ninguém exercita esse conteúdo essencial da espiritualidade a fim de beneficiar-se. Sabe o que significa Betesda? Misericórdia. E ele encontrou misericórdia ali? Não. Pelo contrário. Ele só encontrou problemas. E pior, porque aí Jesus vai entrar em ação. Sabe o que Jesus diz? Se você ler o versículo de número 8, diz assim, ó. Jesus disse, depois que ele dá a sua explicação, Jesus pergunta se ele quer ser curado. Ele dá a sua explicação e aí Jesus diz assim no verso 8. Então Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Mas veja o que vai acontecer. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Veja, meus amados, que incoerência. Um homem há 38 anos deitado, esperando um milagre. Jesus chega e cura ele, e dá ordem para ele, pega a sua cama, levanta e vai embora. E agora o homem está carregando a cama. Ele que foi com a vida toda carregada pela cama, por pessoas naquela cama, agora ele carrega a cama. E os religiosos daquela época, veja o que vai acontecer. O versículo de número 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama.
E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E por isso que eu disse que com certeza esse homem estava decepcionado com a religião. Porque às vezes se apega muito às minúcias e esquece do principal, que é o amor. E esse homem vai ter uma experiência de ser mudado, de ser transformado. Tem muita gente hoje decepcionada com muitas religiões. Por quê? Porque hoje nós temos várias causas que levam as pessoas a se frustrar com a religião. Por exemplo, apego a algumas fórmulas mágicas que não funcionam. A gente vê tanta coisa. Eu sou pastor Isaac, pertenço à Igreja Assembleia de Deus. E tem muitas igrejas sérias. Igrejas que pregam o evangelho com seriedade. Mas é verdade também que existem muitas pessoas explorando a fé. E criando fórmulas que de extraordinário e sobrenatural nada tem. E muitas vezes a pessoa tenta praticar aquilo e não funciona. A nossa vida tem que ser baseada na fé. O que produz milagre é a fé, não é fórmula. Eu vejo muitas fórmulas, muitas práticas sendo praticadas hoje, mas você precisa, na verdade, exercer fé, porque a fé, ela chama à existência as coisas que não existem. Deus, ele deve ser adorado não é porque ele faz, ele deve ser adorado pelo que ele é. E o que ele é? Ele é o nosso Salvador. Se ele me curar, glória a Deus. Se ele não me curar, também glória a Deus. Esse é o princípio do Evangelho. E é por isso que tem muita gente decepcionada. Mas Deus está querendo dizer para você, pega toda a sua frustração, todas as suas decepções e apresente elas a Jesus. Porque Jesus, que está muito acima de qualquer religião, e a essência do cristianismo passa por Jesus, ele tem interesse em te curar, em curar o seu corpo, em curar a sua alma, em curar o seu espírito. Não adianta você ficar decepcionado. Não adianta você ficar frustrado, sentado e reclamando de tudo e de todos. Chegou a hora de você tomar uma postura. Chegou a hora de você enfrentar as suas próprias decepções. Assumir a sua parcela de culpa em todos os seus fracassos. Porque tem muitas pessoas que elas estão frustradas, são fracassadas e elas vivem culpando os outros. Todo mundo é culpado, menos a própria pessoa. E isso é um grande defeito do ser humano. Você só pode ser derrotado se você aceitar a derrota como definitiva. Se você perdeu a batalha, levanta, erga a sua cabeça e deixa Deus te ajudar. Jesus veio, pode demorar, mas vai chegar a sua hora. Esse homem esperou 38 anos, mas Jesus chegou para ele. Aleluia. E resolveu o problema dele. O versículo 12 diz assim, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? O versículo 13, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse, eis que estais são, então não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Deus pode e quer resolver as suas decepções. Pegue todas essas decepções suas e joga em Jesus. Mas vá estudar a Bíblia. Busque conhecimento na palavra de Deus para você não ser enganado. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, jamais será enganado. Porque ele saberá o que Deus quer que você faz e o restante que é engodo. Deus, ele está deixando essa mensagem para o seu coração. E eu gostaria que você refletisse sobre ela. Deus quer tirar do seu coração as suas decepções. Vá a Ele. Lance toda a sua carga de pecado e problemas a Ele. E Ele vai te ajudar. Vamos orar. Vamos falar com Ele. Vamos orar. Senhor, eu acabei de mostrar aqui, Senhor, alguns aspectos da nossa relação com Teu Filho Jesus e as decepções dos homens. O Senhor sabe, Pai, que há muita gente decepcionada,
decepcionada consigo mesmo, decepcionada com os outros, decepcionada com a própria religião. Mas eu quero pedir, Deus, que Tu ajude a cada uma dessas pessoas que estão orando comigo e que com sinceridade estão pedindo ajuda ao Senhor. Que elas sejam visitadas, que o Senhor possa transformar essa decepção em um sentimento que leve ele a tomar uma postura. Ó, meu Pai, cura a alma, cura o espírito, cura o corpo, que o Senhor possa ministrar saúde, assim como o Senhor veio para esse paralítico e depois de 38 anos de espera, o Senhor resolveu o problema dele. Também resolva, Senhor, o dos meus irmãos, especialmente daqueles que estão orando, porque de fato estão precisando de um grande milagre. Faça isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Mais uma vez, nós procuramos transmitir a você aquilo que Deus colocou em nosso coração. E eu não tenho dúvidas de que há, de fato, algo na sua vida que precisa ser resolvido. Jesus quer tirar do seu coração, do seu peito, esta decepção. Eu quero me aproveitar desse momento para me despedir de você. Desejar a você uma semana maravilhosa, a você, a sua família. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Eu sempre termino o programa dizendo aqui um versículo que eu acho lindo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.